Boa noite, senhoras e senhores. Eu, nessa noite, venho te trazer uma mensagem de Deus ao teu coração, que está no livro do profeta Isaías. E ele diz, Isaías 6, ele diz o seguinte: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Esse versículo e a sua mensagem em si me chamou uma atenção muito grande sobre os dias atuais, os dias que estamos vivendo, seja em termos sociais, sociedade em si, e sobre o termo religioso, a fé que nós estamos vivendo. Bom, quando Isaías começa o seu ministério, no capítulo número 1, ele fala que ele teve uma visão. E sobre isso eu quero relatar o que aconteceu comigo há muito tempo no município do Amazonas, a qual eu sou, em Borba. Eu tive uma visão. Um rapaz que pertencia a uma determinada família veio a falecer em decorrência de atravessar o rio. Não conseguindo, ele veio a óbito. E eu estava ali em casa e quando eu saio de casa, eu olho para a esquina, né? Eu vejo o rapaz de braços cruzados e sem camisa, sendo que eu mesmo já tinha falecido às 5 horas da tarde daquele dia. Ou seja, eu vi ele à noite, era umas 8 horas, sendo que ele já havia falecido 5 horas anterior. Ou seja, eu tive uma visão espiritual. O mesmo não estava ali. E o mesmo não espiritualmente, segundo a Bíblia, não era ele. Isso segundo Hebreus. O que eu quero dizer? Uma coisa é ter uma visão espiritual. Outra coisa é ver. Então, Isaías, ele viu em uma visão o Senhor. Mas quando chega no capítulo de número 6, ele diz: eu não vi uma visão, eu vi o Senhor assentado no seu trono. Hoje, nós estamos numa sociedade que é cheio de visões. Visões e visões e visões. Em um dia desse, eu entrei na rede social e vi e tive uma visão de uns profetas que eles cobravam por 5 minutos de oração. A pessoa fazia um pix e ele orava. E dentro dessa oração, ele tinha uma revelação sobre aquela pessoa. E ao revelar aquela pessoa, a pessoa escrevia e colocava aqueles emojis de choro. Ou seja, ele colocava ali uma visão. E é isso que a sociedade em si hoje está vivendo. Uma visão espiritual. Uma visão totalmente errante da palavra de Deus. As pessoas estão usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para ensinar os outros erradamente. Estão usando Jesus para se auto-beneficiar. E Jesus não é benefício de ninguém. Jesus não é riqueza de ninguém. Jesus não é e nunca será uma propriedade humana, porque não foi o homem que criou Jesus,
mas Jesus criou o homem segundo o evangelista João. Jesus é o Verbo. Jesus é o Verbo encarnado, mas antes de ser Verbo, ele estava com Deus. Na criação, ele estava na criação. Então, o homem não pode, com a sua ideia, com seus argumentos, com a sua religiosidade, criar Jesus. Porque nós não somos o Criador. O Criador é Deus. Quem é o Criador? É Cristo. Então, meus amados irmãos, o ser humano em si está tendo essas alucinações de visões, assim como eu tive aquela visão com um rapaz que já estava morto, mas eu vi ele como se estivesse vivo. Assim os dias atuais. Assim os dias atuais estão a religião, a fé. Hoje, a palavra de Deus está sendo deturpada, está sendo manipulada, vamos dizer assim. E as pessoas estão dizendo, eu estou pregando a verdade, eu estou falando a verdade, eu estou falando de Jesus. Mas na verdade não está falando a verdade, não está pregando Jesus, está se auto pegando a palavra de Deus e se envaidecendo com a palavra de Deus. Ou seja, ganhando status, ganhando likes, ganhando inscritos. Ou seja, as megas igrejas estão crescendo, ganhando fortunas e fortunas. Mas a palavra de Deus está ficando de lado. Mas Isaías disse, no capítulo de número 6, e ele disse, no dia que morreu o rei, ou seja, uma autoridade, morreu aquele homem, morreu aquela religião, morreu aquele dogma, ele disse, eu vi o Senhor. Um dia eu e você veremos a Jesus. Um dia eu e você veremos a Cristo, não como cordeiro, mas como leão. E ali sim, meu amigo, nós encontraremos e veremos a nós como somos e como usamos a religião e como usamos o nome de Cristo. Então eu convido a você nessa noite a reconhecer Jesus como Senhor. Não Jesus como uma propriedade humana. Não Jesus como uma visão religiosa. Não. Jesus como o teu Salvador. Jesus como teu Redentor. Jesus como Senhor da tua vida. Porque Isaías viu, ele disse, eu vi o Senhor sentado no seu trono. E eu quero que você veja também a Jesus. Mas como ver Jesus? Com as tuas vestes lavadas, com o sangue, com o seu sangue, o sangue de Jesus Cristo, com um novo nome e com a salvação da tua alma. Então, que Deus te abençoe, que essa palavra adentre seu coração.